A paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre a teologia de Elifaz, um dos amigos de Jó, que defendeu que só os pecadores sofrem. Eu sou Janaína Botti, teóloga e professora de escola bíblica dominical há mais de 20 anos, atualmente congregando com minha família aqui em São José dos Campos, na Igreja Assembleia de Deus. Hoje, então, nós começamos a estudar um ciclo de 3 lições formado pelas lições 6, 7 e 8, onde nós estudaremos de forma mais específica a teologia dos amigos de Jó. E é importante nós entendermos como o comentarista estruturou essas 3 lições para nós podermos captar melhor a teologia desses amigos e verificar onde eles erraram ou se equivocaram em alguns casos. Então, vou colocar um esqueminha aqui e é interessante ter esse esquema fácil para olhar quando estivermos estudando essas lições. As lições 6, 7 e 8 usaremos o mesmo esquema. O que acontece? Dos capítulos 4 de Jó até o início do 42, nós temos ali o gênero literário poético, com aquela pitada sapiensal de sabedoria. Então, Jó é um sábio que tem 3 amigos que também são sábios, e esses capítulos mostram, então, descrevem os discursos, as conversas ali deles, a conversa entre 4 sábios. Então, precisamos ter isso em mente. E é uma conversa mesmo, um fala, a outro responde, depois fala de novo. E nós temos desse jeito, então, 3 grandes ciclos ali de discursos, onde um amigo fala, Jó responde, aí o outro amigo fala, Jó responde, e assim vai, tá? Nas lições, o comentarista juntou os discursos de cada amigo. Então, a lição 6, o comentarista juntou aqui os discursos de Elifaz e as respectivas respostas de Jó. Então, os discursos de Elifaz estão nos capítulos 4 e 5, depois no capítulo 15 e depois no capítulo 22. E as respectivas respostas de Jó nos capítulos seguintes. Então, precisamos ter isso bem em mente. Não dá para estudar só um discurso de Elifaz e achar que entendeu a teologia dele. Nós precisamos estudar os 3 discursos de Elifaz, no caso. O primeiro discurso, que está no capítulo 4 e 5, é o mais importante. A crença dele ali, aquilo que ele acredita, que forma a base para os outros 2 discursos. Mas eu não posso estudar só esse primeiro e achar que entendi tudo. E se ficar alguma dúvida, ou alguma curiosidade, alguma coisa que chame a atenção, eu não comente ou fale e não deu para entender claramente, manda sua pergunta, manda sua mensagem, sua curiosidade, que aí nas lições 7 e 8 procurarei responder, ou se não for pertinente, eu respondo por mensagem mesmo. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e também clicar aqui no sininho para você receber a notificação de quando sai o vídeo, porque quem é inscrito fica sabendo primeiro quando tem vídeo novo. Vamos lá então, lição 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? O textual está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Lembra-se agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. É a verdade prática, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 4, dos versículos 1 ao 8, depois o capítulo 15, dos versículos 1 a 4, e o capítulo 22, dos versículos 1 ao 5. Então, ele faz, como eu já disse, ele fala 3 vezes com Jó, 3 discursos, cada discurso ele apresenta ali um aspecto, um eixo da sua teologia, e Jó responde para Elifaz se defendendo em cada um desses discursos. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver 3 discursos de Elifaz e mais as 3 respostas de Jó.
Cada discurso, o comentarista colocou na lição, para quem está acompanhando aqui na lição, cada discurso está num desses tópicos, assim como a resposta de Jó. Então, no primeiro discurso, ele defende o que é chamado de justiça retributiva pela teologia. No segundo discurso, ele defende, então, a questão da tradição religiosa. E no terceiro discurso, ele destaca a transcendência divina. Nos três discursos, ou seja, na totalidade da teologia de Elifaz, há pontos positivos e há pontos negativos, mas há também equívocos sérios, como este de acusar o amigo de pecado e de ser culpado de todo o seu sofrimento ali e de toda a sua dor. Aí eu falo que nós temos que seguir o exemplo de Jó, mas nós também temos que aprender com os amigos de Jó, principalmente a não agir como eles, que estavam ali para fazer companhia, para se solidarizar com Jó, mas assim que acabaram os 7 dias de luto, eles começaram então a acusar Jó de pecado, e nós vamos ver que são acusações sérias, coisa que amigo não deve fazer, não desse jeito, se for o caso de precisar fazer alguma acusação. Mas o objetivo da amizade não é esse o objetivo de uma amizade, aquela amizade que transforma um amigo em irmão, é bem diferente. Então eu penso que nós temos que também aprender com os amigos de Jó. Ele é o primeiro a falar, aqui no capítulo 4 de Jó, possivelmente por ser o mais velho desses 3 amigos iniciais aqui que nós vamos estudar, já que era costume na época que o mais velho falasse primeiro. Hoje é um pouco diferente, Fala aquele que está ali mais afoito na ansiedade de falar, ou quando é uma situação de cargos, então quem tem o cargo maior é o que fala primeiro, geralmente, Vamos então aqui para Jó, capítulo 4, onde começa o discurso então de Elifaz. Ele cumprimenta Jó ali da forma oriental e já começa a repreender Jó. E ele repreende Jó pelo lamento que Jó fez, pelo desabafo de Jó no capítulo 3. E ele fala que o discurso de Jó, aqui no 3, o lamento, onde Jó fala que era melhor não ter nascido e tudo aquilo que nós estudamos na lição da semana passada, ele fala que é uma vergonha Jó se lamentar e desabafar desse jeito. E muitos hoje também acham isso, que aquele que serve a Deus não deve desabafar, não deve lamentar e não deve fazer nada disso. E não deve mesmo, se for para qualquer pessoa. O nosso lamento, o nosso desabafo, ele precisa ser primeiro com Deus e temos essa necessidade sim de compartilhar o que estamos passando com os outros, mas precisa ser de confiança, precisa ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vai te ajudar em oração e que vai te ajudar a passar por essa situação de sofrimento. E não acusar e ajudar a derrubar mais rápido, empurrar até cair. Então nós temos que ter esse cuidado de com quem desabafar. Aqui ele não faz essa distinção, simplesmente coloca que é uma vergonha para Jó falar desse jeito. Ele reconhece, obviamente, aqui nos versículos 3 e 4, que Jó fez diferença na vida de muita gente. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas mãos têm sustentado aos que tropeçavam, os joelhos vacilantes têm fortificado. Então ele reconhece as obras de caridade, ali, todo o cuidado de Jó com os que sofriam, com os pobres, com as pessoas que tinham algum tipo de dependência, algum tipo de necessidade. Mas depois dele reconhecer essa caridade de Jó, então ele começa a acusar Jó, já no versículo 5, mas agora, em chegando tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. E o versículo 7 ele fala assim, lembra-te acaso, já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Ele começa então ali a apresentar a sua teologia, dizendo, o inocente não sofre, os justos não passam por reveses. E é isso que a teologia chama então de justiça retributiva. Que
que é a lei da semeadura, nós conhecemos mais como lei da semeadura, né? Plantou, colheu. Então ele fala, o justo é justo, ele não vai colher sofrimento, dor, maldade, né? Quem passa por isso é o mal, que ele fala no versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal. Isso eles cegam, ou seja, isso eles colhem. Esses cegam aqui com S, só para chamar atenção, é de colher. Quando é com C, que é de cegueira, né, visual, tá? Só para esclarecer, de chamar atenção para esse detalhe. Ninguém se confundir aí. Então, a partir aqui do 4:7, que fica mais firme a teologia de Elifaz, ele começa ali, até um pouco de forma irônica, porque quando ele fala que ele usa nessas palavras inocente e onde foram os retos destruídos, ele está usando o mesmo termo de reto ou de justo que Jó usou para ele mesmo, no capítulo 3. Quero ler aqui ainda o Jó 5:8, onde ele faz, né, durante todo o capítulo 4, ele apresenta exatamente isso, que os bons não sofrem e os maus é que perecem. Então ele começa o 5 falando o seguinte: Jó, aceita de uma vez que o que você está passando é punição de Deus. Aceita, assume a sua responsabilidade de pecado, de ter pecado, e a partir do momento que você assumir que pecou, que você assumir a sua responsabilidade, então Deus vai começar a cuidar de você. Isso que ele faz com Jó. E é isso, né, que esse amigo está fazendo, isso que eu quero chamar a atenção. Era amigo de Jó e faz isso, né? Ainda sobre essa questão de plantar e colher, vamos ver aqui Salmo 1, que tem essa mesma visão de justiça retributiva. E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: não está errado em pensar assim. Onde está o problema de pensar assim? Afinal, nós encontramos no Novo Testamento isso também, né? A lei da semeadura, plantou, colheu. Então nós precisamos entender exatamente onde está o erro aqui, né? Salmo 1:6 fala o seguinte: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Falando exatamente disso, de plantou, colheu, os maus é que vão sofrer, os justos não, falando isso. Vamos ver aqui também em 1 Pedro 3:12, que fala o seguinte: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O Salmo 34 também fala sobre isso. Então, qual que é o problema? Nessa teologia, né, nessa crença, ela está incompleta, na verdade. É isso que a gente precisa captar. Elifaz é aquele amigo, né? Foi aquele amigo que só vê um lado das coisas, né? Vê só um aspecto. E baseado nesse único aspecto, já julga, já critica, ou, como é chamado agora, né, o nome mais bonito, aconselha. Então Elifaz aconselhou Jó a assumir a responsabilidade do pecado, sendo que Jó não tinha pecado. Então, o problema da teologia de Elifaz nesse primeiro eixo, nesse primeiro discurso, nesse primeiro aspecto, é justamente dele ver só um lado das coisas. Para ele, só os justos, só os maus que sofrem, os justos não sofrem, e essa justiça retributiva, né? Plantou, colheu, só que isso é insuficiente. Pensar assim, acreditar nisso, é olhar só um lado das coisas. É como se ele visse, olhasse, né, acreditasse só naquilo que ele vê. E ignorando, por não conhecer mesmo, ou por querer ignorar, a questão espiritual.
podem ter outros fatores, que é exatamente o caso de Jó. Jó não se enquadra, a história de Jó não se enquadra na lei da semeadura. Não se enquadra nessa questão de justiça retributiva. Embora, né, nós sabemos os bastidores, que foi o inimigo que provocou todo esse sofrimento, com a permissão de Deus, mas foi o inimigo. Mas ali, embora eles não soubessem disso, nem Jó, nem os amigos, mas era exatamente o que eles acreditavam. O problema da teologia de Elifaz, esse primeiro eixo, é isso: olhar as coisas de forma incompleta. Isso foi no capítulo 4 e no 5, aqui de Jó. E aí, veja o que eu falei, né, que ele aconselha a Jó a assumir a sua culpa, né? Ele fala assim no capítulo 5, versículo 8: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. No versículo 17: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. O que acontece em seguida, então? Jó, aqui nos capítulos 6 e no 7, ele então responde para Elifaz. Mas no 6, na verdade, já que no 7 Jó se volta para Deus. Pensa, né? Jó estava então doente, em luto pelos filhos, pobre, sem nada, angustiado, com fardo emocional, mental ali pesado, e ele vem e piora essa situação, coloca mais um peso, acusando Jó então de pecado, que aconteceu aqui no 5, versículo 3 e o 17, né? Onde ele acusa de forma mais dura Jó de pecado. E aqui Jó então começa assim, né? O versículo 2: ó, se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, essa na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Ele começa então a falar, né, da situação dele, do que ele está sentindo. E essa angústia que Jó relata aqui, essas palavras, esse discurso de angústia, chega até aquele ponto de irritação. A pessoa está tão angustiada que ela se irrita. Então é nesse estado emocional que Jó responde para o seu amigo. Tão angustiado que chega a ficar irritado de desespero. E é a mesma expressão que nós encontramos lá no Salmo 6 e depois no Salmo 10. Mesma expressão aqui de irritação, de tão desesperado que está. E Jó fala então aqui no capítulo 6 que ele não pode mais contar com os amigos. Ele ouviu o discurso de Elifaz, ele conhece os amigos, ele conhece que os amigos acreditam, sabe a teologia de cada um. E ele fala: olha, eu não posso contar com vocês, não tenho amigos para me ajudar, estou nessa sozinho. Olha o que ele fala no 21, 6 e 21. Assim também vós outros sois nada para mim, vedes os meus males e vos espantais. Acaso eu disse para me dar um presente ou um suborno da vossa fazenda? E aí ele fala, né? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Aqui então ele assume, ele reconhece e fala para os amigos que ele está sozinho. Elifaz havia falado no 5,17 que Deus estava disciplinando Jó. E Jó sente então como se fosse essa disciplina. Ele responde aqui no 4: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Então, em parte, ele fala para Elifaz: eu estou sentindo essa disciplina de Deus, eu estou sentindo esse Deus, as flechas de Deus em mim. Mas, e aí ele continua falando aqui no decorrer dos 6, ele reconhece Deus como a causa primária do seu sofrimento, mas, né, ele não sabe dos bastidores, como já disse, e ele fala assim, né, Deus causa as coisas, Deus
Deus está na origem do meu sofrimento, embora eu não conheça o porquê que Deus está me fazendo passar por isso. Eu estou esperando, não sei se o meu fim é certo, mas eu sei que é Deus que está permitindo que eu passe por isso tudo. E aí no capítulo 7, Jó então se dirige diretamente a Deus, questionando ali Deus, né? Que o silêncio de Deus, né? E não defender Jó, e não chegar e falar exatamente o que está acontecendo, acaba que é um silêncio constrangedor para Jó diante dos seus amigos. E deixa dessa forma então Jó aflito, se sentindo esquecido, se sentindo sozinho, já que ele tinha acabado de assumir que estava sem amigos, inclusive. E mesmo se sentindo sozinho, esquecido, mesmo sentindo que como que Deus estivesse na causa, né, do seu sofrimento, embora ele não soubesse os motivos, mesmo nessa situação, ele se dirige a Deus e a Deus ele clama. Olha o que ele fala no 7, lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então capítulo 7 é um clamor a Deus. E eu me pergunto, né, quantas vezes nós nos sentimos esquecidos por Deus? Como que esquecidos? Porque sabemos que Deus não esquece dos seus. E ao invés de nós clamarmos a Deus, nós passamos a reclamar ou até nos afastamos de Deus. Aprendi aqui com o Jó, que se sentia rejeitado, mas mesmo assim confiava que Deus não o abandonaria. Ele sabia que ele era justo, que ele não tinha pecado e que em algum momento da sua vida Deus agiria em seu favor. E Jó, ainda aqui no início, né, da jornada de sofrimento dele, ele percebeu que estava sozinho, percebeu que os amigos não estariam com ele, não no sentido físico ali, presencial, mas no sentido moral, no sentido de dar apoio. Quando ele percebeu isso, então parece que ele fica mais perseverante ali, né? Persevera mais na fé em Deus, na confiança em Deus, de que Deus iria livrá-lo da situação que estava, em que em algum momento surgiria ali um escape, uma forma de mostrar para os amigos que ele era justo sim. Eu já citei desde a lição 1 que a cultura da época era uma cultura de honra. Então ser acusado de pecado para Jó era pior do que morrer. Isso nós precisamos lembrar sempre. De que para Jó essas acusações doíam muito mais do que qualquer outra coisa. E aprender também, né? Diante da dor, diante das acusações, de coisas injustas, buscar a Deus. Mesmo que não estejamos vendo ali, ouvindo a voz de Deus, mesmo que Deus esteja em silêncio. Buscar a Deus antes de qualquer coisa. Aprofundar no relacionamento com Deus. Buscar intimidade com Deus. Olha aqui no capítulo 7, no versículo 20 e 21, que Jó escreve: Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Então ele fala, se eu pequei, eu não sei do que eu pequei, mas se eu pequei, me perdoa. Se eu pequei, me tira dessa situação. Então, ele chega a falar isso, se eu pequei, porque eu não sei onde eu pequei. Ele continua falando com Deus, mas ele continua defendendo que ele era justo e que ele não tinha pecado. Dos capítulos 8 em diante até o 14, é a continuidade desse primeiro ciclo, mas são os discursos dos outros amigos. Nós vamos ver nas lições seguintes. Vamos agora então para o segundo discurso de Elifaz, e é o segundo eixo ali da sua teologia. Nessa segunda teologia, nesse segundo eixo, né, aqui de Elifaz, ele defende então a questão da tradição religiosa. Eu já me antecipo, falando qual que é o problema aqui, né? O problema de defender a tradição é porque a tradição é uma cultura, vamos dizer assim, né?
crenças, valores, até costumes, formas, comportamentos, enfim, que são passados de pai para filho, de geração em geração. E qual que é o problema? Aquilo que é passado para a gente recebe e continua sem abrir os olhos, sem prestar atenção nos detalhes, sem verificar, sem raciocinar, sem pensar muito em cima. E isso se torna um problema, porque nós precisamos sempre pegar isso que recebemos como tradição, principalmente tradição religiosa, e olhar, analisar diante da Bíblia. Nem toda tradição é ruim, veja bem, há muitas coisas boas, mas nós precisamos estar conscientes delas e não simplesmente receber e dar continuidade de forma inconsciente, de forma automática, simplesmente porque meus pais criam dessa forma, porque meus pais acreditaram assim, viveram assim. Não, eu tenho que analisar para ver se é válido hoje, para ver se continua válido, se não ficou incompleto, se não tem alguma coisa equivocada. Então, dessa forma, entendemos que há boas tradições e também há as más tradições. Nós precisamos pegar cada uma e realmente analisar. Essa no capítulo 15, falando que as palavras de Jó são contrárias ao dogma religioso, a essa tradição religiosa deles. Qual que era essa tradição, então? A que ele falou lá no capítulo 4, que os justos não sofrem, somente os maus é que perecem. E ele acusa Jó de não falar como sabe que era, mas falar como astuto. Está aqui no versículo 6. A tua própria boca te condena e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Ele fala assim, no versículo 5, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e tu escolhestes a língua dos astutos. Então ele acusa Jó de ir contra a tradição religiosa, os dogmas. Ele acusa Jó de usar as palavras para esconder o seu pecado. Ele fala que Jó não está falando como um homem sábio que é, mas está falando como os astutos, como homens maus. Que Jó está distorcendo as palavras. Essa aqui é a fala de Elifaz. E a partir desse ponto aqui, do 6, onde ele fala, a tua própria boca te condena, Elifaz fica muito duro com Jó, coisa assim, que se eu ouvisse um amigo meu me falando isso, eu não ia querer ser amigo mais perto, porque não ajuda, mas destrói mais. E do versículo que eu falei aqui do 6, do 7 em diante, ele passa assim uma grosseria, para ser bem direta aqui na palavra, acusando Jó de uma forma assim, olha o versículo 11. Faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós. Então ele fala que as palavras dele e dos amigos que discursaram nos capítulos anteriores são suaves palavras. E ele pega as palavras que ele falou nos capítulos 4 e 5 e chama de consolações de Deus. Olha só. Porventura fazes pouco caso das consolações de Deus e das suas palavras que te dirigimos nós? Então ele começa aqui a ser bem duro. Ele fala no versículo 15, eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. E ele passa então ali o restante, todo esse capítulo 15, acusando Jó de uma forma dura, embora poética. E aí nos capítulos 16 e 17, Jó então responde para Elifaz. E é mais uma reclamação, na verdade, do que está acontecendo com ele. Ele continua se colocando como justo, ele continua defendendo a sua posição, mas ele reclama de Deus. Mas veja bem, ele reclama, mas não blasfema, ele não ofende. É uma reclamação, vamos dizer que até que normal para o ser humano. Vamos entender um pouquinho. Jó, ele estava convencido
pela sua vida, pela sua experiência, de que aquela crença, de que aquela tradição religiosa de Elifaz, e que ele também deveria já ter tido aquilo antes do seu sofrimento, né? Ele também deveria acreditar na lei da semeadura, ali, na justiça retributiva, mas que ele viu com a experiência de vida dele, com o sofrimento dele, que não era bem assim, que tinha alguma coisa ali incompleta, porque a justiça retributiva, a lei da semeadura, não se encaixava ali, não se ajustava no seu caso, no que estava acontecendo com ele. E esse é que acaba sendo o embate de Jó com os amigos. Esse é o ponto da discussão. Jó fala tudo que vocês estão falando, eu até concordo, mas é incompleto, não está tudo certo, porque não é no meu caso, porque eu sou justo. Ele defende a sua justiça ali, a sua retidão até o fim. Ele sabia que era reto, ele sabia que ele não havia pecado e defendeu isso, sozinho. Né? Sozinho, já que ele assume que os amigos não estavam ajudando, e vai sozinho até o fim do seu sofrimento. E aqui no capítulo 16, no versículo 19, ele fala assim, já agora sei. Então veja, já ele estava sozinho, ele faz, falando de tudo que era terreno, né? Do que ele via ali, a teologia dele, do que ele via, Jó então recorre aos céus. Ele fala assim, 19, já agora sabei que a minha testemunha está no céu. E nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Então, ele recorre a Deus. Romper com o pensamento dos amigos era ir contra o fluxo, era ir contra as ideias, era ir contra a tradição ali. Não é fácil ir contra a correnteza. Ir contra a maioria, ir contra a correnteza, cansa mais, exige mais, deixa o indivíduo cansado, esgotado e até sem forças muitas vezes. E esse era exatamente o caso de Jó. Jó viu que Elifaz falava do que via e passa então aqui a clamar aos céus. E Jó pede então, né, um advogado nas alturas a quem advoga a minha causa. Ele pede então um advogado para defendê-lo diante de Deus. E ele está sendo aqui profético, apontando para Jesus, né, conforme está lá em 1 João 1, 5 e 7, 1 João capítulo 2 também, falando que Jesus advoga por nós. E Jó, então, mesmo sem conhecer as Escrituras da forma como nós conhecemos, né, não tinha ainda nada escrito em sua época da palavra de Deus, mas mesmo assim, a confiança dele em Deus, a fé dele em Deus é de tal forma que ele pede, né, que quem está ali no céu advogue por ele diante de Deus. No capítulo 17, ele fala que não espera mais nada da vida, que ele sabe que está cercado de zombadores, que ele está vendo a provocação desses zombadores, mas que ele continua tendo esperança em Deus. Né? Onde está, pois, a minha esperança? Ele pergunta, a minha esperança, quem a poderá ver? Então ele ainda continua crendo que Deus, em algum momento, vai fazer algo para tirá-lo da situação em que ele está. Aí aqui os capítulos 18 até o 21 são os outros amigos discursando nesse segundo ciclo. E aí, aqui no capítulo 22, então, ele faz volta a falar, a discursar, e fala então aqui o seu terceiro discurso, terceiro eixo aqui de sua teologia, o terceiro aspecto, onde ele fala de um Deus infinito. Ele defende um Deus transcendente. Um Deus, nós também acreditamos, Deus transcendente, um Deus que é superior a nós, um Deus que é criador, e como criador está acima da criatura,
é superior, não é limitado pela criatura, mas ele faz aqui, ele se equivoca, né? Que ele defende um Deus que é transcendente e que está distante da sua criatura, distante dos homens, que não se importa com as criaturas, não se importa com os homens aqui na terra. Olha o que ele fala aqui no versículo 12: porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas, que altura! E dizes, que sabe Deus? Acaso poderá lhe julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele passeia ali pela abóboda do céu. Então ele fala que Deus está ali e não vê os homens aqui na terra, não se importa com os homens aqui na terra. E aí ele dá aqui um dos últimos conselhos para Jó. Ele fala aqui em 22, o versículo 21 em diante: reconcilia-te, pois, com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, mais uma vez, ele fala para Jó aceitar, assumir o pecado, assumir a culpa, se responsabilizar, aceitar a correção de Deus, que aí Deus começa, então, a abençoar Jó. E ele fala: aceita, eu te peço a instrução que profere e põe as palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda, né? Chamando Jó ali de injusto. Se te converteres, serás estabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. E olha o versículo 30. Ele livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Ele fala certo. Aquele que não é inocente, se chegando a Deus, Deus livra, então, da culpa, do pecado, Deus liberta. Mas o problema aqui é que ele acusa Jó disso. E qual que é o problema, então, desse terceiro aspecto na teologia de Elifaz? É justamente que ele usa a teologia de forma errada. Ele usa a transcendência de Deus, o Deus superior, o Deus supremo, para humilhar Jó, para colocar Jó mais para baixo ainda. Ele fala assim: você é insignificante diante de Deus. Deus não se importa com você. Exatamente isso o resumo daqui. Deus não se importa com você. Você está falando que é justo, você está falando isso e aquilo, você não é. O único jeito de você sair da situação que você está é se reconciliar com Deus. Se achegue a Deus, aceita o que você está passando, que aí Deus começa a mudar. E é uma teologia incompleta, olhar só a transcendência de Deus. Vamos ver aqui, Jó responde então para Elifaz no capítulo 23 e no 24. E aqui Jó é muito claro no que ele acredita, no que ele está aprendendo com essa experiência dele. E ele fala que sim, ele concorda com Elifaz. Deus é transcendente. Deus é superior à criatura. Mas ele fala assim: olha, Deus é superior, Deus é transcendente, mas ele quer saber de mim sim. Ele quer saber de nós sim. Ele fala o seguinte aqui no 23 e 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Então Jó mostra para Elifaz, responde para Elifaz que Deus se importa sim com os que estão aqui na terra. Ele se importa com a nossa história, ele se importa com o que está acontecendo com a gente, ele quer saber de nós sim. O erro de Elifaz é considerar somente a transcendência de Deus e não conhecer a imanência de Deus. O que é essa imanência? No dicionário fala que imanência é exatamente o oposto de transcendência. E nós não podemos, é claro, nem considerar Deus separado e nem considerar isso exatamente como uma oposição, mas como complemento, vamos dizer assim. Jó tinha consciência de que Deus era um ser, um Deus relacional, que Deus queria sim um relacionamento com o ser humano. Deus se envolve e se relaciona com os homens. E é exatamente essa parte de imanência, de
voltado para o relacional, para o estar aqui, né? Andando junto, porque Jó apresenta esse Deus. Um Deus que anda junto, que está junto, que vê onde nós andamos, que vê os nossos passos. Mas aí o cuidado que nós temos que ter. Se nós olharmos só a transcendência, como ele faz, vai acabar levando ao deísmo. O que é esse deísmo? É um Deus que criou todas as coisas e se afastou, está lá distante e não se importa mais com o que está acontecendo aqui. Se nós olharmos só a imanência, que é o fato de Deus estar aqui, podemos ser levados ao panteísmo, que é Deus em todas as coisas, nas plantas, nos animais, né? Em nós, enfim, ou, né, ao politeísmo, que aí são vários deuses e uma mistura aí. Então, nós precisamos entender isso muito bem, né? O que Jó quis dizer, que Deus não está tão distante da criação, da forma como ele faz disse, a ponto de não se relacionar com a criação, né? Com a gente. Mas Deus também não está tão próximo de nós a ponto de se misturar com a criação, que seria então ali o panteísmo. O Criador é superior à criatura, mas ele não está longe de nós, ele está acima, no sentido de grandeza, no sentido de poderio, no sentido de que ele é o Criador supremo. Mas isso não significa distante, porque ele está aqui junto conosco, andando com a gente, nos acompanhando, se relacionando conosco, né? Se relacionando com os seus. E aí no capítulo 24, Jó chama a atenção então de Elifaz e dos amigos, que as coisas não são exatamente o jeito que Elifaz falou sobre a justiça retributiva. Aqui tem um outro lado, que o que ele faz, acredita, está incompleto. Ele começa a mostrar que não é bem assim, que os perversos sofrem e os justos não sofrem. Ele começa aqui a falar que sim, que muitas vezes os perversos não são castigados. E não são castigados aqui, enquanto, né, aos nossos olhos, aquilo que a gente pode ver. Então, e Jó fala, né, que inclusive os maus são exaltados por um breve tempo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? E aqui então Jó começa a abrir um pouco aquilo que ele realmente está acreditando com a experiência dele de sofrimento e mostrar em um outro lado da tradição religiosa de Elifaz. Então, o que precisa ficar bem claro para a gente, nesses 3 pontos da teologia de Elifaz, ela é incompleta e tem equívocos. O primeiro ponto, né, o primeiro eixo ali, que é a base, onde ele fala de justiça retributiva, ela é real sim, ela acontece sim. Nós encontramos sobre ela, ensinamento sobre ela, no Novo Testamento, a lei da semeadura, mas isso não significa que é sempre 100%, que tem outras questões que precisam ser levadas em consideração. Ela não é para todos os casos. O segundo ponto de Elifaz, que é a tradição religiosa e que nós também temos que abrir os olhos. Há pontos positivos e negativos, né? Há prós e contras, né? Há tradições boas e há tradições ruins também. E nós precisamos, na verdade, avaliar com consciência, à luz da palavra de Deus, para ver qual tradição que nós podemos continuar transmitindo e quais que nós precisamos quebrar o ciclo. E por fim, não podemos olhar Deus apenas como um ser transcendente, como Deus transcendente, mas como um imanente também. Deus é superior, supremo, criador, mas Ele quer sim um relacionamento com os seus, Ele quer um relacionamento sim com a criatura. E por fim, encerrando essa lição, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa, manda mensagem que vou procurar responder no próximo vídeo. Mas por fim, uma teologia errada, mal aplicada, né? Mal entendida, pode conduzir a crenças erradas, e crenças erradas levam a uma fé mal fundamentada, uma fé que não é a fé que a Bíblia nos ensina a ter, a buscar. Então, nós encontramos hoje nessa lição uma necessidade muito grande de lermos a palavra de Deus, entendermos
e conhecermos a palavra de Deus. Jó defendeu a sua integridade, sua comunhão com Deus durante todo o tempo, porque ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, ele tinha uma confiança ali bem fundamentada. E que nós possamos aprender então, hoje, a não ser como ele faz, que acusou o amigo de forma injusta. O ser humano, nós geralmente vemos só um lado da situação. E mesmo quando ouvimos os dois lados, que a gente chama, as duas posições, enfim, mesmo assim é incompleto. Nós não conseguimos ver o todo. Somente Deus pode ver o todo. Então, quem somos nós para acusar o outro, ou para julgar de pecado ou de qualquer coisa? A gente não conhece a questão inteira. Então, vamos aprender com ele faz, a não fazer do mesmo jeito, não proceder do mesmo jeito. E vamos aprender com Jó a defender a nossa posição diante de Deus, mas principalmente a clamar a Deus em todo o tempo, mesmo quando nós estivermos sozinhos, sem amigos, sem apoio, sem ninguém. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso cuidador, Deus é o nosso sustentador. É a Ele que nós devemos recorrer sempre e em primeiro lugar. Que possamos então aprender isso com Jó. Eu espero que essa lição tenha sido bem para você. Não deixe aqui de curtir, deixar o seu joinha e também compartilhar com quem precisa ouvir essa palavra e com quem precisa ser despertado para estudar a palavra de Deus também. Nos ajude compartilhando e divulgando a palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima lição.